Caveiras, estamos ao vivo, a missão de número 38. Obrigado pela sua presença, no seu cronograma está aí. Missão de número 38, qual que é o tempo que estamos trabalhando nesse momento? Da defesa do Estado e das instituições democráticas. Nos dois blocos anteriores, de 30 minutos, cada um, nós falamos sobre o estado de sítio, estado de defesa e a parte dedicada ao estudo das Forças Armadas, artigos 142 e 143 da Constituição. Nesse último bloco, nós vamos falar sobre o artigo 144, que é a parte dedicada ao estudo da segurança pública, órgão pelo qual, inclusive, daqui uns dias você vai estar fazendo parte, tá? É claro que, obviamente, esta aula é exclusiva para você que está estudando com a gente na mentoria Caveiras Negras para o cargo da gloriosa Polícia Militar do Estado de Goiás, cargo de soldado. Mas essa aula serve também para você que vai fazer o concurso do CFO. Afinal de contas, o que vai ser exigido de você é tudo aquilo que a gente for trabalhar aqui agora, exatamente nessa aula. E outros tópicos, outras missões que vocês enfrentaram com a gente, em direito penal, direito administrativo, direito processual penal, direito penal militar, dentre outros, que vocês já enfrentaram e vão enfrentar, talvez o edital é um pouco diferente do CFO. Mas o artigo 144 não. Está exigido no edital do CFO e também foi exigido no edital do soldado. Então, a você que vai fazer o concurso CFO, só preste atenção aqui que vai dar certo. Vai fazer a prova de soldado, preste atenção aqui que vai dar certo. Professor, vou fazer outro concurso. Por exemplo, vou fazer concurso para o estado do Pará, Polícia Civil lá, ou Polícia Militar, ou para qualquer outro estado, mas o artigo 144 foi exigido, porque o artigo 144 da Segurança Pública é exigido em quase todos os editais de Polícia Militar. Meu amigo, tem direito constitucional lá, você pode ter certeza. Concurso é de polícia? É. Então vai ver o artigo 144 lá. E aí eu convido você ao quê? A ficar com a gente aqui apenas 30 minutinhos. Se nesses 30 minutos de aula, você agora vai ser mais 30 minutos, né? É somente 28, que a gente já está chegando a 2 minutos de aula. Se nesses 28 minutos eu falar alguma coisa que você de alguma forma não sabia, então significa que a aula serviu para você. Porque eu costumo dizer sempre, agora há pouco eu estava vendo aqui mais um cameraman, vídeos de rodeios e tudo mais, né? A gente, para quem não sabe, porque eu sou caldeirão antes, era peão e morava na fazenda. E aí eu domava, já domei muito cavalo, essas coisas, mas boi ainda não estava em touro não. Mas o que acontece? O artigo 144, ele é a mesma coisa. Eu comparo isso demais da conta. É a mesma coisa de um cavalo ou de um touro, que é quietinho, você não dá nada por ele. Quando você monta, meu amigo do céu, parece que você montou realmente um terremoto. Até, inclusive tem um boi muito famoso chamado Terremoto, acho que era da companhia do Paulo Emílio, chamado Terremoto, era do Tércio Miranda, algo nesse sentido. Mas enfim, é a mesma coisa do artigo 144. Você subestima o artigo 144 e quando você chega na hora da prova, pode ter uma questão que te surpreende. Aí acaba que você faz o quê? Por subestimar aquele tema. Você acaba perdendo uma questão que a maioria dos candidatos vão acertar. Beleza? Vamos lá começar a debater a segurança pública? Então, na tela comigo, perceba aí o seguinte. Veja, a segurança pública vem tratada na Constituição Federal em inúmeros clausos, né? Ou seja, trata-se de um rol taxativo. Os órgãos da segurança pública, guardem isso na sua memória, os órgãos da segurança pública, que está previsto no artigo 144, é um rol taxativo. Então daqui, você já tirou uma primeira explicação, bem básica, se eventualmente cair na sua prova. Perguntou assim, as constituições estaduais, ou a lei orgânica do Distrito Federal, ou lei orgânica do município, podem instituir órgãos de segurança pública? A resposta é não. Por que não pode, professor? Segundo a doutrina e o próprio Supremo Tribunal Federal, inúmeros clausos, os órgãos de segurança pública. Somente pode acrescentar algum órgão de segurança pública à Constituição Federal de 1988. Ou seja, somente por meio de uma emenda à Constituição. Então, o rol dos órgãos de segurança pública é um rol taxativo. Essa é a primeira menção que você tem que guardar aí na sua cabeça. Beleza, professor? E o seguinte, e deixa eu fazer uma pergunta básica, que todo mundo já pergunta no início da aula. A Guarda Municipal, que está previsto aqui ó, no artigo 144, parágrafo 8º, é um órgão de segurança pública? A resposta é não, tá bom? Ela não é órgão de segurança pública. Obviamente, o trabalho das guardas municipais, ou como manda até a Lei 13.022, que é o Estatuto Nacional das Guardas, cara, executa um trabalho espetacular. Você pode chamar de guarda municipal, guarda civil metropolitana e tal, mas eu te garanto, é um serviço espetacular. E a função deles é dar taca e tiro na vagabundagem, prender o ladrão. Faz um excelente serviço paralelo à segurança pública. Mas se eventualmente cair na sua prova perguntando se a Guarda Municipal é um órgão de segurança pública, você marca errado. O artigo 144 da Constituição diz que os municípios podem constituir guardas municipais para a proteção de seus bens, serviços e instalações. Lá não fala pessoas.
bom? É somente bens, serviços e instalações do município. Então, não exerce aí serviço, não exerce, de fato, não é um órgão de segurança pública, embora a atividade que eles exercem é paralela à segurança pública. Algumas questões de prova gostam de falar que exerce uma atividade de auxílio à polícia militar, à polícia civil. Também está errado. A Constituição não fala nada disso. Professor, essa parte aí eu já entendi. Agora, beleza. O artigo 144 caput, ele diz isso aqui, ó. Se você abrir lá agora, nesse momento, daqui a pouco a gente vai abrir a letra da lei também aqui junto com vocês. Se você abrir o artigo 144 caput, ele fala o que pra gente? Ele fala assim, ó. A segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. E aí você tem que levar isso para sua prova, porque o examinador costuma substituir isso aqui. De quem é o direito da segurança pública? Obviamente é de todos. Agora, e a responsabilidade? Ou seja, aliás, e o dever, professor, da segurança pública é de quem? O dever é do Estado. Então, é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Professor, até aí eu já entendi. Mas qual é a função principal, no geral, genericão aí da segurança pública? Ela é exercida para a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Até aqui está tudo ok, professor? Então, vamos por partes, vamos ver se a gente conseguiu, dentro desses 5 minutos, extrair algumas informações importantes. Vamos lá. Os órgãos da segurança pública é um rol taxativo ou exemplificativo? Taxativo. Beleza. Guarda Municipal é um órgão de segurança pública? Não. Está no 144, mas não é órgão de segurança pública. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a guarda. Professor, tudo bem. A segurança pública é dever de quem? Do povo, de todos ou do Estado? É dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todos. E ela serve para quê, professor? Preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Agora vamos chegar numa terceira etapa. Tá bom? A terceira etapa da nossa aula é identificar quais são os órgãos de segurança pública. Tem um órgão que você já sabe que não é órgão de segurança pública, que é a Guarda Municipal, ou Guarda Civil Metropolitana. O que você sabe até agora é isso. Mas vamos partir da premissa que você está estudando esse assunto pela primeira vez. Eu quero que você olhe nos meus olhos nesse momento e escute isso. Vai ser cobrado na sua prova uma questão sobre o artigo 144. Seja uma questão fácil ou uma questão um pouco mais complexa. Mas, em algumas questões de prova, exige simplesmente isso. Se você sabe quais são os órgãos que fazem parte da segurança pública, segundo o artigo 144 da Constituição. Professor, e quais são esses órgãos? Acompanhe comigo. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis dos estados e do DF, as polícias militares dos estados e do DF, Bombeiro Militar dos estados e do DF e ainda por cima, as polícias penais estadual, distrital e federal. Detalhe super importante, a Polícia Penal é o antigo, para quem não sabe, a Polícia Penal é o antigo cargo, aqui no estado de Goiás, por exemplo, éramos chamados de agente de segurança prisional, o ASP. Em alguns estados era chamado de agente penitenciário. No estado do Tocantins, por exemplo, era chamado de técnico em defesa social. São aqueles valorosos e gloriosos guerreiros e guerreiras que são incumbidos da responsabilidade de quê, professor? De promover a segurança nos estabelecimentos penais. Traduzindo, manter as portas do inferno fechadas. Essa é a ideia. Para impedir que o vagabundo, que o marginal, fuja da cadeia. Então, a atividade do antigo agente de segurança prisional, do agente penitenciário, do carcereiro como um todo, enfim, que agora somos denominados policiais penais, cargo esse que eu ocupo com muito prazer e muita honra, é exercer a segurança dos estabelecimentos penais. É função de polícia, realmente. Tá bom? Não só internamente, mas como no ambiente interno, dos presídios e tudo mais. Professor, tudo bem, eu devo estudar sobre isso? Deve. Sabe por que você deve estudar sobre isso? Porque é o seguinte, é o mais novo órgão de segurança pública incluído na CF/88. Foi incluído por meio da emenda constitucional de número 104 de 2019. Então está fazendo aí, basicamente fez um ano aí, agora a inclusão, a mudança de todos esses cargos para um único nome, Polícia Penal. E é também um órgão, obviamente, de segurança pública. Professor, tudo bem, eu já entendi quais são os órgãos. A partir do momento que você memorizou ou decorou quais são os órgãos de segurança pública, conforme você pode verificar aqui agora, ó, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis, as polícias militares, Corpo de Bombeiros Militares e policiais penais federal, estadual e distrital. Tá? Esses últimos, como eu disse a vocês, acrescentado pela emenda constitucional de número 104 de 2019. São aqueles que promovem a segurança nos estabelecimentos penais. Esse aqui, tá, é uma terceira etapa da nossa preparação do artigo 144. Então a terceira etapa foi identificar quais são os órgãos. Tem que decorar, professor? Tem. Se você, é claro,
precisar da minha ajuda para isso, a dica que eu trago é você estar abreviando sempre. Ó, presta atenção, você pode fazer o seguinte, ó, pode colocar aí no seu material. Quais são os órgãos de segurança pública? Ó, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que é a PRF, Polícia Ferroviária Federal, que é a PFF, as polícias civis, polícias militares, bombeiros militares, o Corpo de Bombeiros Militares e, obviamente, a nossa Polícia Penal, tá bom? Que aí o Papa dobrado. Então você tem aqui o Papa Forte, vamos começar a visão aí do alfabeto, tá? Aqui você tem a Papa Fox, aqui você tem Papa Romeo Fox, aqui você tem Papa Fox dobrado, aqui você tem o Papa Charlie, beleza? Aqui você tem o Papa Mike, tá? Polícia Militar e Papa Mike, aqui você tem o Charlie Bravo Mike, tá bom? Que é o CBM, Corpo de Bombeiro Militar, e aqui você tem o Papa dobrado, que são os policiais penais. Lembrando que a Polícia Penal foi incluída no artigo 144 como um órgão de segurança pública a partir aí da aprovação e promulgação da emenda constitucional de número 104 de 2019. Razão pela qual você deve memorizar essa parte, porque com certeza será exigida aí no seu edital. Professor, até agora tudo beleza, tudo na marca, como diz o professor Natanael. Já decorei quais são os órgãos de segurança pública. A nossa quarta etapa agora é memorizar as funções de cada órgão desse. Mas eu não estou dizendo de funções estabelecidas em outras leis, como por exemplo, você tem lei que institui funções do bombeiro em cada estado e no DF. Eu não estou dizendo isso. O que você tem que fazer agora é aprender, ou pelo menos memorizar, as funções de cada órgão de segurança pública, funções estas estabelecidas na Constituição Federal. E é o que nós vamos fazer a partir de agora, beleza? Então acompanhe comigo aí na tela, vamos abrir de fato o artigo 144. E o artigo 144 ratifica, inclusive, aquilo que a gente acabou de falar. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Rol taxativo. Professor, então quais são os órgãos aí na tela, conforme você pode verificar? Ó, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares, aqui são dois órgãos, no inciso 5, e no inciso 6, as Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital. Professor, tudo bem. Essa aqui está inclusive escrita já para você, Emenda Constitucional número 104 de 2019. Vamos começar a função de cada órgão. Vamos começar com a Polícia Federal, depois nós vamos para a Polícia Civil, depois Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal e por aí vai. Detalhe super importante. Sempre que a gente chegar em cada órgão, eu vou te trazer uma informação ainda maior. Ou seja, eu vou incluir como se fosse o quinto e último passo, o quinto e penúltimo passo dentro do estudo da segurança pública. Eu vou falar ainda para você se era uma polícia judiciária, se era uma polícia investigativa ou se era uma polícia administrativa. Eu vou estar trazendo aqui algumas distinções desses órgãos. Principalmente quando a gente fala da Polícia Federal. E a função de cada uma e a quem ela é subordinada, tá bom? Nós vamos fazer tudo isso nessa quarta etapa. Identificar a função de cada órgão e ainda falar se ela é subordinada à União ou se é subordinada ao governo de estado do DF ou a quem é, tudo certinho. Tá ok? Vamos lá? Vamos começar com a Polícia Federal. Qual que é a função da Polícia Federal? Olha, a Polícia Federal, parágrafo 1º, está dizendo assim pra gente, que a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a... Beleza, ele já falou que é um órgão permanente, é organizado e mantido pela União. Consequentemente, a que conclusão chegamos? Chegamos à conclusão que a Polícia Federal ela é subordinada à Presidência da República. É subordinada o quê? À União. Por quê, professor? Porque a União é uma pessoa jurídica de direito público interno, que em tese representa a República Federativa do Brasil. E aí, a Polícia Federal, lembre-se disso, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal, e assim como a Polícia Penal Federal, ela é mantida, organizada e mantida por quê, professor? Pela União. Logicamente, é subordinada também à União, e não subordinada a governadores de estado nem do DF. Professor, até aí, beleza. Agora tem um detalhe mais que importante que eu gostaria de trazer para você nesse momento. A Polícia Federal é uma das únicas polícias dentro da estrutura do artigo 144 que tem, de certa forma, ali uma competência híbrida. Tipo, ela tem uma tríplice função. Ela exerce função de polícia administrativa, ela exerce função de polícia judiciária e de polícia investigativa. São três funções diferentes. Vamos começar com a função de polícia administrativa. Quando se fala em polícia administrativa, você lembra de uma polícia ostensiva. Aquela que trabalha com critério de prevenção das infrações penais. Geralmente, viatura caracterizada, o pessoal todo fardado,
todo o corpo pessoal fardado, viatura caracterizada, giroflex em cima da viatura, aquele giroflex ali eu costumo apelidá-lo de chama-gatinha, porque eu sempre digo que quando o giroflex está ali as gatinhas ficam doidas, mas é brincadeira, todo respeito às mulheres nesse caso, mas é só uma maneira de diversificar um pouco, dinamizar um pouco a aula. Então polícias administrativas como um todo, são polícias que trabalham com critério ostensivo. Tá? É ostensivo e preventivo. E a Polícia Federal ela tem esta característica também, ela atua também como polícia preventiva. Professor, a Polícia Federal é uma polícia investigativa? É, porque compete à Polícia Federal a apuração de infrações penais. Sempre que você vê na letra da lei, você vai ver isso de novo lá no parágrafo 4º do artigo 144, quando a gente fala da Polícia Civil. Quando você vê apuração de infrações penais, apurar infrações penais é uma função de polícia investigativa, que trabalha ali na primeira fase da persecução penal, tentando elucidar ali, de certa forma, as infrações penais praticadas. São os responsáveis por os inquéritos policiais, inquérito inclusive dirigido aí pelo delegado de Polícia Civil ou pelo delegado de Polícia Federal, conforme a polícia que a gente está falando. Nesse caso, estamos falando de delegado de Polícia Federal, porque estamos falando da Polícia Federal. Então, a polícia investigativa é essa, a função de apurar as infrações penais. Professor, e polícia judiciária? A polícia judiciária é aquela que trabalha diretamente no auxílio do Poder Judiciário, cumprindo com determinações e requisições realizadas pelo Poder Judiciário. Como, por exemplo, o juiz de direito ou o juiz federal, de alguma forma, deu uma ordem ali para o cumprimento de um pedido de busca e uma ordem de busca e apreensão, um cumprimento de um mandado de prisão, uma busca domiciliar. Professor, naquele caso, quem é que vai cumprir essa diligência? Quem vai cumprir essa diligência é a Polícia Federal, quando a gente fala que incumbe a ela também a função de polícia judiciária. Então, polícia judiciária é aquela que trabalha atuando como auxílio do Poder Judiciário. A polícia investigativa é a apuração de infrações penais. E o serviço de polícia administrativa é aquele serviço preventivo e ostensivo. Então, sempre que você vê, compete a polícia tal, apuração de infrações penais, apuração, função de polícia investigativa. Cumprimento de mandados, de busca e apreensão e tudo mais, função de polícia judiciária. Tá? E tem hora que a Constituição Federal já cita o nome, polícia judiciária. E quando se fala de compete a polícia tal, prevenir e reprimir, quando fala prevenir o tráfico ilícito de entorpecente, prevenção é serviço de polícia administrativa. Então já anote aí no seu material o seguinte, que a Polícia Federal ela exerce função de polícia administrativa, prevenindo as infrações penais. Ela trabalha também como função de polícia investigativa, apurando infrações penais. E a gente vai ver quais são os tipos de apuração que ela faz. Trabalha também com... Ela é a polícia judiciária da União. Então ela acaba o quê, professor? Servindo para cumprir as designações. O juiz federal vai lá, eu quero uma busca e apreensão em tal residência. Quem vai cumprir esse mandado de busca e apreensão para mim? O juiz fala assim, a Polícia Federal, porque ela é a Polícia Judiciária da União. Assim como a Polícia Civil é a Polícia Judiciária dos Estados. Mas eu vou explicar para vocês que a Polícia Civil também é uma polícia investigativa. Beleza? Professor, já entendi essa parte. Agora vamos diretamente na Constituição para ver essas funções lá? Porque falar todo mundo fala, né? Agora vamos ver lá. Beleza, abre aí o parágrafo 1º. Já lemos o parágrafo 1º, agora vamos para o inciso 1. Destina-se a apurar infrações penais. Opa, essa função aqui, ó, apurar infrações penais, aqui está claro, função de polícia investigativa. Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas, empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exijam repressão uniforme, segundo dispuser a lei. Tomar muito cuidado, meus queridos, que você pode perceber um detalhe. A Polícia Federal ela vai apurar as infrações penais, ou seja, conduzir aí os inquéritos policiais no que diz respeito às infrações praticadas contra a ordem política e social em detrimento de bens, serviços e interesses da União. Só que ainda por cima, suas entidades autárquicas, autarquias e empresas públicas, assim como infrações cuja prática tenha repercussão internacional, interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo dispuser a lei. Tem que tomar cuidado com um detalhe. Eu não sei se você já estudou, mas eu tenho quase certeza que sim. Eu estudou a parte da administração pública aqui com a gente na mentoria Caveiras Negras. Você sabe que aqui na mentoria você tem tudo. Planejamento, videoaula. Abaixo dessa videoaula, por exemplo, você tem aí sua apostila em PDF desta aula e as questões comentadas, para que você não fique com nenhuma dúvida. E mesmo assim, você ainda tem um número exclusivo da mentoria para falar com a gente. Então aqui a mentoria é completa, não lhe falta absolutamente nada. E como eu sempre digo, se tiver alguma coisa ainda
aqui na mentoria que está faltando, você fala assim, é uma coisa que não tem aqui, professor. É só pedir que a gente inclui, tá ok? Mas vamos lá. Você já estudou a parte da administração pública? Lá dentro do direito administrativo. Você viu que tem administração pública direta e indireta. Dentro da administração pública indireta, chamadas pessoas administrativas, você tem autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Eventualmente pode cair na sua prova perguntando o seguinte: se for praticado um crime contra uma sociedade de economia mista federal, a competência para apuração daquela infração penal é da Polícia Federal ou da Polícia Civil do respectivo estado onde aquela autarquia, aquela sociedade de economia está localizada? E a resposta, em regra, é competência da Polícia Civil. Por quê? Porque conforme você pode verificar aqui no artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1, a Polícia Federal incumbe a apurar as infrações penais contra autarquias, vou grifar para você agora, ó, autarquias e empresas públicas. Aqui não entrou a parte das fundações públicas e nem entrou sociedade de economia mista. Aí sempre, na sala de aula, né, no presencial, a galera vem e me pergunta, pô, professor, a Petrobras não é uma sociedade de economia mista? É. Por que a Polícia Federal, então, estava à frente daquele caso Lava Jato? Mas não porque ela é uma sociedade de economia mista, mas por outro motivo. Que motivo, professor? Aquele crime teve o quê? Aquele crime teve repercussão interestadual, repercussão internacional e, naquele caso, estava, sim, exigindo uma repressão uniforme. Então, a Polícia Federal estava à frente das investigações do caso da Petrobras, não porque é uma sociedade de economia mista. A Polícia Federal, em regra, não tem competência para apurar infrações penais contra sociedade de economia mista. Competência da Polícia Civil. Mas, naquele caso, tinha outros requisitos que atraíam a competência da Polícia Federal. Tá bom? Professor, beleza, já entendi tudo. Continuando aqui nas atribuições da Polícia Federal. Olha aqui agora. Prevenir e reprimir o tráfico de entorpecente, drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Essa expressão prevenir aqui, ó, quem trabalha com serviço de prevenção, professor, é polícia administrativa, a polícia ostensiva. Então é por isso que eu estou falando para vocês. Até agora eu já te provei por A mais B, quando, no inciso 1, a Constituição Federal utilizou a expressão apurar as infrações penais. Então essa expressão apurar as infrações penais é um exemplo clássico que, de fato, a Polícia Federal ela atua como o quê, professor? Como polícia investigativa. Essa expressão prevenir o tráfico de entorpecente deixa bem claro que a Polícia Federal ela é também uma polícia administrativa. Ótimo. E aí, detalhe, vem o inciso 3. Exercer as funções de polícia marítima, polícia aeroportuária e de fronteiras. E aí, no inciso 4, exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Pronto, agora eu te provei A, B e C, que a Polícia Federal, ela tem o quê, professor? Ela tem tríplice função. Ela é polícia administrativa, aliás, ela é polícia investigativa primeiro, quando falou apurar infrações penais. Ela é polícia administrativa, então investigativa, administrativa, porque falou prevenir o tráfico de entorpecente, então é prevenir e reprimir. O reprimir entra na parte de polícia investigativa. E aí, por último, no inciso 4 do parágrafo 1º, o legislador constituinte deixou bem claro lá, opa, a Polícia Federal é a polícia judiciária exclusiva da União. Consequentemente, provamos aqui para vocês, né? Matamos a cobra e mostramos o instrumento pelo qual matamos o réu, demonstrando claramente que a Polícia Federal, ela tem sim essa tríplice função aí. Beleza, pessoal? Professor, já entendi tudo. Tome cuidado com o detalhe. Eu até deixei grifado aqui para vocês, ó. Deixei em negrito, polícia marítima, polícia aeroportuária e polícia de fronteira. Não vai inventar moda, porque o professor Caldeira uma vez errou friamente uma questão de prova. Era um simulado, na verdade, não sei quem elaborou esse maldito simulado, mas lá conseguia ter duas questões que me levou a erro nas duas. Lá estava falando, quem compete, segundo a Constituição Federal, de quem a competência para exercer o policiamento marítimo, as funções de polícia marítima. E aí tinha uma outra questão falando, quem compete exercer a função de polícia aeroportuária. Aí eu pensei, a polícia marítima vem de mar, marquei marinha. Aí na hora de polícia aeroportuária, por exemplo, avião, aeroporto, aeronáutica, né? Marquei o X na aeronáutica, errei. As duas funções, assim como a função de polícia de fronteira, é competência da Polícia Federal. E não vão ser iludidos aí pela expressão do nome. Marítima com marinha tem nada a ver para efeitos aqui do artigo 144. Beleza? Professor, já entendi tudo, tá aqui na ponta da língua. Então, beleza, vamos caminhando agora para a competência aí da Polícia Rodoviária Federal, no parágrafo 2º.
O que diz o parágrafo 2º, professor? O parágrafo 2º diz o seguinte para a gente, que a Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, já falei da subordinação para vocês no início, e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo nas rodovias federais. Então perceba a expressão ostensivo aqui, está deixando bem claro que a Polícia Rodoviária Federal é uma polícia o quê, professor? Uma polícia administrativa. Por isso você vai ver que o pessoal da PRF, os guardiões das rodovias federais, inclusive, ó, grande beijo e abraço para toda a galera da PRF aí, eu tenho alguns conhecidos na PRF, entendeu? Gente finíssimas pra caramba, gente fina pra caramba mesmo, galera pesada aí na PRF, e detalhe, realmente os cabras fazem aí, promovem realmente aí todo o patrulhamento ostensivo e põe segurança pra caralho aí o pessoal da Polícia Rodoviária Federal. Então, trabalho que eu prezo demais da conta aí, o pessoal que tá sempre nas rodovias federais. Mas na hora da prova tem que tomar cuidado, porque o examinador adora colocar um trocadilho ali, trocando as funções de Polícia Rodoviária Federal pela expressão da Polícia Ferroviária Federal. Por quê? Se você olha aí no parágrafo 3º, diz o quê? Que a Polícia Ferroviária Federal, agora é a PFF, ó, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira. Destina-se, ó, até aqui é igualzinho, ó, só muda o nome. Destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo nas ferrovias federais. Para ser sincero, a única coisa que muda é o início e o final. Ó. Aqui, polícia, atrele sempre isso, ó. Polícia Ferroviária Federal, patrulhamento nas ferrovias federais. E aí tem sempre aquele aluno que fala assim para mim no presencial. Eu vou partir da premissa que tem a mesma coisa. Professor, eu nunca vi uma Polícia Ferroviária Federal. Não tem problema não, nego. Fique tranquilo. Lá na hora da prova não vai exigir que você já tenha visto. Basta você marcar o xizinho do jeito que está no artigo 144, parágrafo 3º, que dá tudo certo lá na hora da prova. Beleza? Professor, já entendi tudo. Da PF, da PRF e da PFF. O que você precisa agora nesse momento? Agora, nesse momento, você precisa aprender comigo a competência, ou na verdade ratificar, porque eu sempre brinco que na sala de aula, assim como aqui na sala de aula virtual, à distância, eu te explico tudo aquilo que você já sabe, só que de uma forma que você ainda não viu. Eu não gosto muito de falar assim, vou te ensinar algo novo. Não, eu vou te ensinar algo que você já sabe, só que de uma forma um pouco diferente, um pouco do jeito que está na Constituição, tá? Agora nós vamos para o artigo 5º, artigo 144, parágrafo 4º. Nós vamos falar sobre a competência da Polícia Civil. E aqui eu quero trazer para vocês, nesse finalzinho de aula, nós vamos ter um outro bloquinho para falar sobre a Polícia Federal, aliás, sobre as polícias militares, bombeiros e polícia penal, falar um pouco também sobre a guarda, alguns julgados importantes, mas aqui no caso da Polícia Civil é super importante você prestar atenção em um detalhe mais que legal que eu vou trazer para vocês. Vamos lá. Veja, o parágrafo 4º do artigo 144, ele diz para a gente o quê? Que as polícias civis, tá aqui, dirigidas por delegado de polícia de carreira, ou seja, deve ser concursado, né? Delegado de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, ou seja, quando ele fala ressalvada a competência da União, ele está querendo dizer o quê? Ressalvada a competência de quem? Da Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária da União, as funções de Polícia Judiciária e apuração de infrações penais, tá? Exceto as militares. Ó. Inclusive agora está passando as viaturas aqui do lado. Eu não sei se é do SAMU, o que é, não sei se vocês estão conseguindo escutar do outro lado nesse momento, mas tá um barulho, foi para comemorar aqui de fato que a gente está no artigo 144. Tomara que seja da viatura de polícia, não seja viatura do SAMU aí. Mas o que acontece? Quando a gente fala dessa parte aqui, eu tenho vários pontos para trabalhar com vocês. Eu tenho essa parte aqui para trabalhar um julgado com vocês, quando fala de delegado de polícia de carreira. Eu tenho essa parte aqui de polícia judiciária e apuração de infrações penais. Vejam só, a própria Constituição falou que a Polícia Civil, ela atua como polícia judiciária. E ela falou aqui na frente ainda, ó, apurações de infrações penais. Então isso aqui é serviço de quê? De polícia investigativa. A Polícia Civil, meu querido ou minha querida, Caveira, que está aí do outro lado nos acompanhando agora, a Polícia Civil ela também tem duas funções. Ela tem a função de polícia judiciária, só que não é polícia judiciária da União, é polícia judiciária do Estado. Então vamos imaginar, por exemplo, um juiz de direito, ou digamos que o Tribunal de Justiça ali quer que algum órgão cumpra um mandado de busca e apreensão, cumprir um mandado de prisão. Quem é a polícia judiciária daquele âmbito, daquele Estado? Ora, a Polícia Civil. Então, beleza. Função de polícia judiciária atrelada ali como auxiliar do Poder Judiciário. Cumprindo ali, por isso que tem que haver uma ligação direta ali entre a Polícia Civil, de determinada circunscrição,
do município e tudo mais. Às vezes tem cidades como, por exemplo, Goiânia tem mais de uma delegacia e tudo mais, obedecendo ali o limite de sua circunscrição do delegado, ligado diretamente ao juiz. Por esse motivo é que você vê algumas situações em que o juiz tem um número do delegado. Ah, professor, mas por que o juiz tem que ser imparcial? Tem. Mas é porque o delegado de polícia, que de certa forma está à frente daquela delegacia da Polícia Civil, ele está ligado a cumprir as determinações e requisições do Poder Judiciário. Porque a Polícia Civil, ela atua como polícia judiciária. Só que ela também tem uma outra função, que é uma função de polícia investigativa. Apurar todas as infrações penais, ressalvadas aquelas que for da competência da Polícia Federal, e excetuando-se as infrações militares. As infrações de natureza militar, os crimes militares, em regra, devem ser investigados, salvo situação de encontro fortuito de prova e tudo mais, mas devem ser investigados pela Polícia Judiciária Militar, a PJM, que tem disposição, que está, obviamente, tem a sua previsão lá no Código de Processo Penal Militar, Decreto-Lei 1002 de 1969. Então você tem lá o Código de Processo Militar, e inclusive o Código de Processo Penal Militar dispõe sobre a Polícia Judiciária Militar, para investigar as infrações de natureza militar. Porque a Polícia Civil vai investigar tudo aquilo que não for de competência da Polícia Federal, ressalvada essa parte militar. Então a Polícia Civil ela tem duas funções, a função de polícia investigativa e uma função de polícia judiciária. Professor, a Polícia Civil ela é uma polícia administrativa? Não, não é uma polícia administrativa. Ela não trabalha com prevenção de infrações penais. No âmbito dos estados, quem é responsável por fazer esse policiamento é a Polícia Militar, serviço preventivo e ostensivo. Professor, tudo bem, essa parte eu já entendi. Só mais um minutinho para a gente finalizar aqui o parágrafo 4º, que aí então a gente vai para o próximo bloco. A gente faz um intervalozinho e vai para o próximo bloco. Mas beleza. Até então, tudo beleza. Cuidado na hora da prova para não confundir. Tem horas que o examinador faz o quê, professor? O examinador fala que a Polícia Civil vai inclusive apurar as infrações de natureza militares. Não. Infrações militares não será aí da competência da Polícia Civil apurar as infrações. A Polícia Civil atua como Polícia Judiciária dos Estados e, respectivamente, do Distrito Federal e apuração de infrações penais. Aí agora eu gostaria de trazer para você uma observação mais importante acerca, duas na verdade, né? Acerca dessa parte de delegado de polícia de carreira. O que acontece? A Polícia Civil ela é sim dirigida por um delegado de polícia de carreira. E o que significa delegado de polícia de carreira? Alguém que seja o quê? Concursado. E aí, durante um tempo, e a gente até observa isso, tem algumas leis internas, né, lei orgânica de polícia, da Polícia Civil de determinados estados, A ou B, C, eu não vou citar citando estados por aqui, tem hora que até tem até Constituição Estadual que traz um detalhe importante. Falando assim, que o posto, que a Polícia Civil vai ser dirigida por um delegado de polícia que faz parte da última classe da carreira, ou seja, um delegado de polícia civil, por exemplo, que já esteja na classe especial, pegar o delegado de polícia antigão, ele tem que estar na classe especial, por exemplo, para que ele seja o superintendente, para que ele seja o diretor-geral, como se fosse o comandante-geral da Polícia Civil daquele estado. E aí isso foi levado à visão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal deixou bem claro, então já guarda essa jurisprudência aí na sua cabeça. Para que o indivíduo seja superintendente, diretor-geral, ou seja, chefe da Polícia Civil de determinado estado, segundo o Supremo Tribunal Federal, ele não precisa ser ocupante da última graduação ou do último posto, da última classe da categoria. Não precisa ser de primeira classe ou classe especial. Ele pode ser, por exemplo, um indivíduo que aí de segunda classe, digamos assim. Tá? Para isso eu trouxe até para vocês aí, eu não gosto muito de trazer assim julgados, escrito e tudo mais, porque isso dá uma sensação do professor ter que saber muito e tudo mais, mas nada disso. Eu só trouxe para ratificar mesmo para vocês, tá? Que é o informativo 847. Mas esqueça o número do informativo. Só lembre disso, ó, é inconstitucional, dispositivo de Constituição Estadual que exige que o superintendente de Polícia Civil seja um delegado de polícia integrante da classe final da carreira, tá? A relatora disso aí foi a ministra Carmen Lúcia e foi julgado em 16/11 de 2016. É só para que você lembre o seguinte, pode ter, obviamente, um camarada para dirigir a Polícia Civil, ou seja, ser o diretor-geral da Polícia Civil, que no estado de Goiás chama de diretor-geral, em alguns estados chama superintendente da Polícia Civil. Esse camarada não precisa ser ocupante do último posto, da última classe, da classe final ali daquela carreira. Ele pode ser, inclusive, um novinho comandando a Polícia Civil. Não tem problema não. Porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, a Constituição Federal fala que tem que ser é dirigida por um delegado de polícia de carreira. Não está dizendo que tem que ser um delegado de carreira do último, da última classe, da classe final ali da categoria. Bacana? Professor, essa parte eu já entendi. O segundo ponto jurisprudencial que eu quero tratar com vocês, já que nós estamos falando de Polícia Civil, é no que diz respeito à greve. Eu falei para vocês no bloco passado, quando a gente finalizou os trabalhos das Forças Armadas,
que o próprio artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4, salvo engano, da Constituição, ele fala que aos militares, ouçam isso, que aos militares é proibida a sindicalização e a greve. O militar não pode fazer greve. Só que o Supremo Tribunal Federal, julgando inclusive a legalidade, tá, de uma greve que aconteceu na Polícia Civil do Estado de Goiás, é por isso que eu vou trazer esse julgamento à tona, ele entendeu que nenhum órgão de segurança pública, em tese, pode fazer greve. Segundo o Supremo Tribunal Federal, trabalhando até com critério de isonomia ali, a Constituição Federal, ao proibir a greve aos militares, não é simplesmente pelo fato de ser militar. Não faz parte da essência do militar não poder fazer greve. Mas simplesmente porque o serviço do militar e também, agora considerou o Supremo, dos demais órgãos de segurança pública, é um serviço indispensável. Vamos partir da premissa que é o seguinte, veja, se professores na rede de educação fazem greve, beleza, o governo pode chamar professores contratados para ministrar aula, está pronto. Então pronto ali, beleza, pode fazer a greve. Agora, imagine um policial civil na greve. O policial civil fazer a greve, quem é que vai lá? Quem é que vai investigar? Deve haver um preparo. Policiais militares, bombeiros, policiais penais, policiais federais, policiais rodoviários federal, da mesma forma. E por incrível que pareça, segundo o Supremo Tribunal Federal, nem mesmo a guarda, que não é um órgão de segurança pública, segundo o STF, a guarda também, as guardas municipais também não podem fazer greve. Porque, segundo o Supremo, é um serviço em tese indispensável, que não dá para contratar alguém da noite para o dia. Então tem até questão de prova que pergunta o seguinte, se foi com base em qual princípio? A resposta correta é com base no princípio da isonomia. É como se fosse aplicar ali em tese, tá? Apesar que eu discordo dessa parte, mas é como se tivesse que aplicar ali em tese a questão de igualdade. É para isso, os militares não podem fazer greve porque os servidores são indispensáveis. Da mesma forma, os demais órgãos de segurança pública. Bacana? Então, nós ficamos por aqui. Teremos ainda mais um bloco de aula para falar da competência das polícias militares no âmbito dos estados no DF, falar também do bombeiro militar, do âmbito do estado e DF, falar um pouquinho ainda sobre as polícias penais, federais, estaduais e distrital. E, é claro, quero trazer para você também dois julgados interessantes, na verdade, acerca aí da Guarda Municipal. Tá ok? Então aí, um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço. Desculpa aí, acabamos comendo mais 6 minutinhos além dos 30 minutos aqui, mas no próximo bloco eu prometo recompensar vocês aí com um bloco de aula bem menor que 30 minutos. Acho uns 15 minutinhos a gente fecha o próximo bloco, beleza? Um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço e até daqui a pouco.